ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Respeitados irmãos e irmãs, primeiro louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido mais um dia de vida, por ter nos concedido mais uma oportunidade de vida. Nós sabemos o que está a acontecer no mundo inteiro, muito em particular com os nossos irmãos da Palestina. Aquilo é um exemplo claro de que nada é nosso neste dunya. Há pessoas que ontem dormiram com as suas famílias e acordaram sem nenhum membro da família, estão sozinhos. Há pessoas que dormiram com os seus negócios e acordaram sem os mesmos. Há pessoas que dormiram com trabalho, sendo funcionários, dia seguinte já não é nada. E há pessoas que dormiram em vida e acordaram sem a vida. Portanto, nós temos que dar muitos louvores a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido esta oportunidade de mais um dia Allah ter nos feito a acordar bem e não só de termos nos recordado de Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Respeitados irmãos, é sempre difícil um enfermeiro falar, dar aulas a um médico. É difícil um enfermeiro ser dito, olha, tu hoje tens a missão de explicar aos médicos a respeito de um certo assunto que tem a ver com a biologia. Este enfermeiro vai começar a tremer e vai dizer por onde é que eu vou começar. Portanto, eu sou um simples enfermeiro, estou em frente de vós como médicos. E vocês conhecem melhor as matérias que nós temos abordado, razão pela qual que quando eu pessoalmente recebo o convite para vir falar para Hamza, tenho estado a pensar, ok, vou falar sobre o quê? Porque tudo eles já sabem, né? E muito mais quando o convite é assim, é repentino. Eu recebi o convite ontem, às 10. Tenho que vir falar. Eu disse, inshallah, mas vou falar o quê? Né? E depois fui dito, escolherá um tema agora. Escolhi um tema, depois de algum tempo eu mudei de tema. Eu disse, não pode ser assim este tema, vamos fazer assim. Por quê? Estou a olhar para o lugar onde eu vou. É um lugar de pessoas sábias, alhamdulillah. Mas sempre há alguma coisa por se aprender. Por mais que você seja sábio, há sempre uma coisa que você vai aprender de alguém que talvez possa não ser sábia ou sábio. Portanto, vamos estar atentos. Acredito que alguma coisa vamos deixar ficar como conhecimento, inshallah ta'ala. Respeitados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de uma inquietação minha que se calhar passou-vos de forma despercebida ou passa-vos de forma despercebida. O nosso tópico será por que o norte da África é constituído pela maioria muçulmana. Por que o norte da África é constituído pela maioria muçulmana?
Quando nós falamos do norte da África, estamos a falar de Argélia, estamos a falar de Egito, estamos a falar de Sudão, estamos a falar de Iêmen, estamos a falar de outro país do norte da África, Líbia, estamos a falar de Marrocos, exato. Sheikh, estava a pedir para levantar um pouco o micro, as senhoras não estão a ouvir. Okay. Qual dos micros? Qual dos micros aqui? Esse embalo. Ok. Sim, eu penso que agora já conseguem ouvir bem, mas talvez vou criar outro transtorno por estar muito perto da boca. Sim. O eco não podia ser diminuído? Não? Não tem? Posso pôr aqui? Aqui? Não aproximar muito. Ok, assim. Tudo bem. Portanto, estes países constituem o norte da África. E nós vemos que a percentagem de muçulmanos nestes países é estrondosamente maior. Egito, por exemplo, o censo não mostra bem, mas as percentagens dão-nos entre 90% a 80% de muçulmanos no Egito. É só para ver. Aliás, Egito até não é nada. Estamos a falar Iêmen ou Argélia é de 97,6%. Portanto, quase todo o país seria muçulmano. Então, por quê? Esta é uma questão que vamos tentar responder se Allah me der a sabedoria de responder de forma exata. Antes, vamos olhar para o Corão no Surat Ash-Shura, no seu versículo 13. Allah subhanahu wa ta'ala, se eu falhar o ayah, vão me dizer, não tenham receio. Há uma vez, quando eu estava em Nampula no Masjid Muhammad, eu li um certo ayah, está no Surat Al-Ma'idah. Eu disse, falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alayhim. Kuntu. Fui para o Masjid Abu Bakr, eu disse, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhim. Não me apercebi em Nampula. Quando vi em casa, abri vídeo, eu disse, mas eu disse kuntu, por que kuntu? É kunta, o ayah está escrito kunta. Então, como ninguém nos corrige quando estamos aqui à frente, acabamos cometendo atropelos. Portanto, como estou em frente de sábios, eu peço para qualquer altura que eu for atropelar o ayah, levantar o braço e dizer, este ayah não é assim, é assim. Vai ser sempre benéfico para mim, inshallah ta'ala. Porque o que nós estamos aqui a falar vai ficar para as outras gerações, né? Está sendo gravado isto, vai ficar para outras gerações. Eu estava a falar do Surat Ash-Shura no seu versículo 13. Allah subhanahu wa ta'ala diz, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما كما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. Estou aqui em frente de um grande alim, por isso não se preocupe já lá, né? Ele logo vai dar lukma, né? Inshallah ta'ala. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, prestem bem atenção neste ayah para vocês que são estudantes. De forma resumida, Allah subhanahu wa ta'ala, neste ayah, está a dizer que a religião que Allah deu ao profeta Muhammad é a mesma religião que foi dita, ou seja, foi dada a Nuh
alayhi salam, é a mesma religião que foi dada a Ibrahim, é a mesma religião que foi dada a Musa, é a mesma religião que foi dada a Isa, alayhimus salatu wassalam. Eles todos tiveram a mesma religião. Qual foi a religião do Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Al-Islam. É o Islam. Esta foi a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah está nos a dizer que todos esses foram muçulmanos. Agora, a pergunta que não quer calar. Começamos a ouvir de Islã depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes da sua vinda, nunca ouvimos a ninguém a ser chamado muçulmano. É o Corão que está a afirmar que Isa era muçulmano. Vou começar de Isa. É o Corão que está a afirmar que Isa era muçulmano. Mas não vemos nenhum vestígios de muçulmanos. Aliás, como se não bastasse, no Surat Al-Imran, no seu versículo, este que eu acabei de citar, no seu versículo 52, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que Isa alayhi salatu wassalam, quando sentiu a incredulidade do seu povo, ele perguntou: Qala man ansari ila Allah? Quem vai me ajudar nesta causa de Allah? Qala al-hawariyuna. Exato. Os seus discípulos disseram que nós seremos os seus ajudadores nesta causa de Allah. Nós seremos os seus ajudadores nesta causa de Allah, porque nós cremos em Allah e testemunha, tu, Isa, que nós somos muçulmanos. Portanto, notamos aqui que Allah, o Corão, está a nos dizer que todos os profetas que passaram por esta face da terra eram muçulmanos. Não parou por aí. Allah está a dizer que os discípulos de Isa alayhi salatu wassalam também eram muçulmanos. Agora, digam-nos lá, qual dos discípulos era muçulmano? O Corão está nos a dizer, mas qual desses discípulos é que era muçulmano? Eu falo isso como experiência, como experiente nas questões que nós temos vindo a receber dia e noite. Qual dos discípulos era muçulmano? Antes, quero aqui dizer que este termo discípulo não se restringe apenas àqueles que eram 12, como as pessoas sabem, de acordo com o conhecimento que nos chegou. Não são apenas aqueles 12. Discípulo é todo aquele que viu Isa alayhi salam, aceitou o Islã e morreu como muçulmano. Este foi discípulo de Isa alayhi salatu wassalam. Portanto, temos aqui este relato do Corão e temos aqui uma questão de pessoas que querem saber se de fato os discípulos foram muçulmanos ou não. Então, nós, de acordo com o material que está em nossa posse, vamos explicar aos não muçulmanos que Islã significa submissão voluntária às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo submissão voluntária às ordens de Allah, Isa veio cumprir as suas ordens ou veio cumprir as ordens de Allah? Veio cumprir as ordens de Allah. Os seus discípulos cumpriram com ordens deles ou com ordens de Allah? Neste caso, seguiram a Isa. Então, todos eles foram muçulmanos. Ok? Deixamos aqui. Agora vamos para a história. Recordando a todos vocês que o nosso tópico é por que o norte de África é constituído pela maioria muçulmana. Este é o nosso tópico. Prezados irmãos, nós sabemos que Isa alayhi salatu wassalam, de acordo com a história, o seu ministério, o seu da'wa, levou apenas 13 anos. Nestes 13 anos, Isa alayhi salatu wassalam, o que ele fazia era
divulgar a mensagem de forma oral e as pessoas escreviam de acordo com a sua percepção. Por isso, quando falamos de Injil, não estamos a falar de um livro, digamos, físico que teve a presença na sua escrita, teve a presença e controle e fiscalização de Isa. Isso tem que estar claro e acredito que vocês, como estudantes, sabem muito bem disso. As pessoas escreviam a mensagem de Isa, que ele divulgava de forma oral, e cada qual escrevia de acordo com a sua percepção. Portanto, aliás, até porque queria dar o meu exemplo, né? O meu exemplo, nós estamos nesta caminhada já há 10 anos, mas ainda não temos um livro. Portanto, para se fazer um livro não é fácil. O profeta Muhammad levou 23 anos, não é? E nós hoje temos o Corão e Allah subhanahu wa ta'ala prometeu preservar ou guardar este mesmo Corão. Portanto, a missão de Isa foi muito limitada, 13 anos apenas. Quando ele sai deste dunya, quando ele sai deste mundo, aqueles que receberam, ouviram de forma direta com Isa, cada qual relatava a informação de acordo com a sua percepção. Isto acontece conosco. Muitas das vezes a gente recebe informação de alguém, se formos a perguntar, cada um vai contar do seu jeito. Epa, eu percebi assim. E foi assim. A mensagem de Isa, os seus companheiros, os seus contemporâneos, aqueles que estavam no seu tempo, perceberam a mensagem, cada um da sua maneira. Portanto, quando queria, ou seja, quando fosse a vez de se, digamos, conciliar os ensinamentos, via-se que cada um está a abordar o ensinamento do seu jeito. Então, o que aconteceu? As autoridades religiosas naquele tempo disseram, olha, como há muito problema, o que nós podemos fazer é, na Matola, nós vamos eleger fulano X, vai estar a ensinar de acordo com a percepção do líder daquela área, a mensagem de Isa. No Maputo, vamos lecionar, vamos ensinar a mensagem de Isa de acordo com a percepção daquele líder lá, que é para não criar conflitos, não criar confusão, porque nós todos cremos que Isa, alayhi salatu wassalam, foi profeta de Allah. Então, vamos harmonizar as coisas desta maneira. Então, prontos, as coisas começaram a andar do jeito como havia sido decretado. Cada um ensinava ensinamento de Isa, mas do jeito como percebera. Desta feita, os evangelhos eram muitos. Há quem fala, de acordo com a história, há quem fala que eram 4.000 evangelhos. E há quem fala que eram 300 evangelhos. Respeitados irmãos, por isso que eu disse que, na verdade, há sempre uma coisa que a gente acaba aprendendo. Nós o que conhecemos é só o evangelho. Mas, na altura, circulavam vários evangelhos. Nesta ordem da ideia, chega um senhor chamado Paulo. Paulo era um romano e judeu, tinha duas nacionalidades. Paulo, quando chega, ele aprisionava os muçulmanos. Quando falo de muçulmanos, estou a falar daqueles seguidores de Jesus, Isa. Ele perseguiu os muçulmanos, ele quis aprisionar os muçulmanos, porque ele queria fazer prevalecer os seus ideais daqueles deuses pagãos romanos, daquela religião pagã romana. Então, ele queria fazer prevalecer os seus ideais. Então, começou a perseguir aos muçulmanos. Esta perseguição não surtiu efeito nenhum. Então, o que ele fez? Praticou o nifaq, a hipocrisia. Isso já vem descrito no próprio livro deles. 1 Coríntios 9, se me permitirem. 1 Coríntios 9, versículo
1 Coríntios 9, versículo 19 a 20, 21, 22. Estes todos versículos que eu citei, Paulo diz assim, de forma resumida, que eu me fiz judeu para com os judeus, que é para ganhar os judeus. Me fiz pessoas sem lei, não é? Para aqueles que têm, ou seja, para aqueles que não estão debaixo da lei, para ganhar a eles. Portanto, ele relata sozinho que fez o nifaq para poder ganhar, ou seja, fez hipocrisia para poder ganhar crentes para o seu lado. Mas quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando ele, ao invés de perseguir e matar os muçulmanos, fez de conta que aceitava os ensinamentos de Cristo. Fez de conta que aceitava, agora ele já faz parte dos ensinamentos de Isa. E os seguidores de Isa, o que é que fizeram? Alguns acolheram a ele e outros criaram suspeitas para com ele. E prontos, nesta harmonia, eles tiveram que viajar para Antioquia, Paulo e Barnabé. Até a esta altura, os que viram a Cristo eram chamados de discípulos. Agora, os que não viram a Cristo, como é que eram chamados? Nassara, nazarenos. Uma diferença. Temos aqui discípulos, né? E temos aqui os nazarenos. Eles eram atribuídos este título de nazarenos porque eram seguidores de Cristo, de Jesus. Então, quando se vai para a Antioquia, o que é que acontece na Antioquia? Devido à humildade dos nazarenos, as pessoas chamaram a eles de cristãos. Aqui começa a história. As pessoas chamaram a eles de cristãos. Por isso que mesmo no Corão, ou seja, no árabe, nós vamos encontrar Nassara e Masihiyin, né? Cristãos e nazarenos. Há diferença aqui, né? Existe uma diferença. Aqueles que nasceram em Antioquia, aqueles são cristãos. Quem são cristãos? Cristãos são aqueles que adoram a Cristo. Mas nazarenos são aqueles que seguem a Cristo. Cristo adorava a quem? Cristo adorava a Allah. E qual foi a mensagem de Isa, Jesus, para esta dunya? Foi de adorar a Allah. Então, há aqui uma divisão entre cristãos e nazarenos. E isto não agradou muito a alguns que eram apologistas, que eram pró-Isa. Por isso que houve uma discussão. Isso até vem relatado na própria Bíblia. 1 Coríntios, ou seja, Atos 15, versículo 39 a 40. Houve uma discussão tremenda entre Barnabé e Paulo. E separaram-se. Quando se separaram, Paulo foi para Cilícia, Roma, e Barnabé foi para Chipre. Barnabé foi para Chipre. Respeitados irmãos, a partir daqui, houve um mal-estar no seio daqueles que queriam seguir a Isa, alayhi salatu wassalam. Houve uma perseguição novamente. Uma perseguição, poderia eu chamar esta perseguição de sem trégua. Sem tréguas porque Paulo queria fazer prevalecer os seus ideais. E ele passou a divulgar a sua mensagem em várias terras e sobretudo na Grécia. Os gregos tinham vários deuses, adoravam vários deuses. E esta ideia de que tinha que se adorar a um Deus não valia para os gregos. Então, o que aconteceu? Paulo assimilou os ensinamentos de Isa com ensinamentos da religião pagã, romana e grega. Então, ali nasceram outros deuses. Ao invés de se divulgar apenas a adoração de um e único Deus, eu não sei se vocês não estão a condenar por estar a usar este termo Deus, né? Não estão a condenar? Não, né? Ok. É mesmo para os outros também lá poderem, esses que vão acompanhar, poderem perceber o que a gente está a falar. Ok? Portanto, Paulo assimila esses ensinamentos, né? Ensinamentos de Cristo e ensinamentos dos pagãos. Adoração acima de um Deus.
Portanto, a ideia de Paulo, pese embora ele não ter manifestado de forma clara, a ideia de Paulo já era de trinitarismo, de trinitizar, de fazer com que o ensinamento de Cristo fosse percebido como se ele tivesse transmitido que Deus são três em um. Então, isto criou um mal-estar naqueles que eram seguidores, de verdade, de Isa, alayhi salatu wassalam, de Jesus Cristo. E empreenderam perseguições que era para todos eles poderem acreditar no trinitarismo. Agora, não surtiu efeitos como o Corão nos conta, que os discípulos disseram que nós seremos os seus ajudadores, ou Isa. Nahnu ansarullah, nós iremos te ajudar na causa de Allah. Esta perseguição do tempo de Paulo não teve êxitos, mas ele, assim como os seus seguidores, não pararam de o fazer. Paulo morreu e pronto, só para podermos correr com o tempo, apareceu um outro tempo, estamos a falar já dos anos 200 e tal, do século II. Mas esta ideia ainda existia e existiam já os seguidores de Paulo. Aparece agora um senhor chamado Constantino. Wallahi, o tempo é muito curto. Aparece agora um senhor chamado Constantino. Constantino é um senhor que estava em Roma, um imperador. Só que lá ele cometeu alguns crimes. Matou o filho e matou a esposa. Refugiou-se para o bizantino. Refugiou-se para o Bizâncio, um país que foi fundado, ou seja, uma cidade que foi fundada em 657, isto na Turquia, agora chama-se Istambul. Portanto, o imperador romano o Constantino vai para lá e batiza aquela cidade com o seu nome. Passou, para além de Bizâncio, passou a ser chamada aquela cidade de Constantinopla. Nome dele. E pronto, ele, porque estava a fugir de uma confusão, aliás, importa referir que este crime que ele cometeu em Roma, ele foi para os padres pagãos para pedir a remissão, para dizer que, olha, eu preciso ser perdoado. Os padres pagãos disseram para ele que não é possível você ser perdoado. E quando ele vai para Istambul, quando falo de Istambul, porque é o nome atual, usado atual. Antes foi Bizâncio, depois foi Constantinopla, depois agora é o quê? Istambul, certo? Quando Constantino vai para Istambul, encontrou esta confusão entre os seguidores de Isa e os seguidores de Paulo, muçulmanos e cristãos. E Constantino queria ganhar a sua credibilidade. Procurou saber com os seguidores cristãos. Quando falo de seguidores cristãos, eu quero que vocês percebam que são seguidores de Paulo. Quando falo de muçulmanos, quero que vocês percebam que são seguidores de Isa. Estamos juntos? Paulo, seguidor de... Ou seja, cristãos, seguidor de... muçulmanos, seguidores de Isa, certo? Portanto, quando Constantino chega em Istambul, ele harmonizou-se, ou seja, encontrou este conflito entre cristãos e muçulmanos. Sendo assim, ele teve que se aliar aos cristãos. Perguntou a eles se o seu crime teria perdão diante de Deus. Os cristãos disseram para ele que sim, senhor, o seu crime tem perdão. E ali ele ganhou esta credibilidade. Agora, como recompensa, ele queria, ou seja, ele deu mais força aos cristãos para perseguirem os muçulmanos. Sendo assim, os muçulmanos, naquela altura, obviamente que tinham que usar aquilo que estava ao seu alcance, que era para lutar, ou seja, resistirem contra esta ordem de Constantino e contra os cristãos. Respeitados irmãos, também houve muito derramamento de sangue. Neste derramamento de sangue, prezados irmãos, obviamente que alguns muçulmanos tiveram que se refugiar para estes países que nós hoje estamos a dizer que constituem o norte
o norte de África. E não só, eles todos, visto que aquele era um imperador, eles todos foram obrigados a tomarem este nome cristão. Não sei se faço perceber. Já não havia Nazareno aqui, porque o imperador está agora a dizer que eu não quero ouvir falar de nenhum Nazareno, nem seguidor de Cristo, eu quero ouvir aqui falar de cristãos. Então, todos eles passaram a ser chamados de cristãos. Atenção, uma coisa é eu chamar-me cristão e outra coisa é as pessoas me chamarem o quê? Cristão. Agora vou fazer-vos voltar mais um pouco para trás. Nós dissemos que o Islã, o Corão confirma que todos os profetas que vieram antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram muçulmanos. O Corão diz, não diz? Diz. Agora, a história mostra-nos que todos aqueles eram muçulmanos, a história humana, não. Então, é aqui onde eu quero despertar a atenção a vocês, onde que se apagou o nome Islã. Por que que apagou-se o nome Islã? Portanto, aqueles que eram seguidores de Isa foram obrigados a terem este atributo de cristãos, quando na verdade eles eram conhecidos por Nasara, muçulmanos, ou nazarenos, ou seguidores de Cristo. O Sheikh é nosso mestre, não sei se vai fazer uso da... Tá, tudo bem. Portanto, no tempo de... Pronto, o enfermeiro não fala em frente do médico, né? Agora já começou... Podiam dizer que o Sheikh já voltou da Angola também, né? Não é assim. Ok. Naquela altura, respeitados irmãos, eles foram obrigados a terem este nome, esta alcunha de cristãos, mesmo contra a vontade deles. Por isso que houve divisão. Mesmo dentro deste nome cristão, houve uma divisão. Existem cristãos unitaristas e existem cristãos trinitaristas. Cristãos trinitaristas são seguidores de Paulo e cristãos unitaristas são seguidores de Isa, alayhi salatu wassalam. Portanto, em todo canto onde vocês forem a ver e ouvir que naquele lugar há igreja e há cristãos unitaristas, saibam que estes unitaristas, no tempo de confronto, eles defendiam o ensinamento que foram dados com Jesus, ou seja, que Jesus deixou neste dunya, eles defendiam este ensinamento, mas porque o clima de tensão não permitia que eles usassem este título de muçulmano ou título de Nasara, seguidores de Cristo, passaram a ser usados, ou seja, a serem chamados por cristãos. Portanto, aqui há esta divisão entre cristãos unitaristas e cristãos trinitaristas. Sendo assim, Constantino fez com que o centro do cristianismo trinitário estivesse em Roma e não em Jerusalém. Em Jerusalém é o centro islâmico. O centro cristão é em Roma. Por quê? Porque dentro da terra onde nasceu Isa é uma terra islâmica e dentro, ou seja, o Islã e o cristianismo, quando falo de cristianismo, estou a falar de ensinamentos de Paulo, exato. Portanto, o Islã, a unicidade, não podia se harmonizar com o politeísmo. Neste caso, o monoteísmo não podia se harmonizar com o politeísmo. Por isso que Constantino sugeriu que se construísse uma igreja em Roma como centro do cristianismo. Por quê? Como eu disse, o tempo já nos foge, como eu disse que Constantino saiu de Roma porque fez confusão, fez problema. E para humilhar aqueles padres pagãos, então fez com que o cristianismo chegasse lá, mas é aquele cristianismo que já havia adotado ensinamentos de Paulo, ensinamentos pagãos. Respeitados irmãos, em gesto de término, mesmo para terminar, porque fui dito que não posso passar os minutos, até 3 horas tem que terminar. Por que que eu trago esta passagem? Ou seja, queria explicar também a algumas pessoas que talvez estão com alguma confusão nas suas cabeças. Irmãos, vocês estão a ver que aqui em Moçambique, no tempo colonial, aqueles que viveram no tempo colonial, os muçulmanos eram apelidados por maometanos. Não digam que eu vivi naquele tempo. Não vivi naquele tempo, mas já ouvia falar. Os muçulmanos eram obrigados a terem este título de maometanos.
Ok, supomos que era obrigação do governo e nós não temos opção, temos que aceitar que somos maometanos. Mas no seu coração você sabe dizer que eu sou muçulmano. Se alguém te chama de maometano, você é culpado? Não, você não é culpado porque é o regime que te obriga a ser chamado de maometano, quando na verdade o seu íntimo sabe dizer que eu não sou maometano, eu sou muçulmano. Quero dissipar, ou seja, quero esclarecer isso a algumas pessoas. É assim, numa das intervenções do nosso sheikh, numa estação televisiva, o sheikh disse que nós também somos cristãos. Eu vi isso num canal do Facebook. As pessoas disseram, esse pronunciamento não é bom e tal. Olha, eu queria esclarecer-vos que nós, como muçulmanos, quando o sheikh, ou nós também dizemos assim, nós também somos cristãos, não estamos a dizer que somos cristãos trinitaristas, cristãos adoradores de Cristo. Não, mas sim estamos a dizer que se as pessoas chamam-se cristãos porque estão a seguir, não adorar, seguir a Cristo, então nós também somos o quê? Somos cristãos também. Né? É a mesma coisa você dizer assim, Palestina, eu também sou palestino. Quando você diz eu também sou palestino, quer dizer que você é palestino? Não, mas você solidariza-se com a causa da Palestina. Então você diz, eu também sou palestino. Portanto, quando há este tipo de pronunciamento, nós não podemos correr em condenar as pessoas. Nós temos que olhar para a essência da conversa. Respeitados irmãos, para terminar, para concluir, por que o norte da África é composto pela maioria muçulmana? É composta pela maioria muçulmana porque a mensagem que Isa deixou, alastrou-se para o norte da África e os que receberam esta mensagem no norte da África acataram, e quando veio a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não notaram diferença entre a mensagem difundida por aqueles que se chamam cristãos unitaristas e a mensagem difundida pelo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faço perceber? Eu quero que vocês percebam. Ok? Fiz perceber, né? Portanto, quando a mensagem de Muhammad chega, eles viram que é a mesma coisa, então nós vamos ser muçulmanos. Por isso que o norte da África é composto pela maioria muçulmana. Aqueles que me convidaram, quero que vocês me convidem mais, que é para eu vir falar de Moçambique. Por que Moçambique só temos 18% de muçulmanos e os cristãos são a maioria? Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.